Ele tá aliviado. E hoje foi a primeira manifestação clara da principal torcida organizada do São Paulo, porque eles protestaram de fato, mas era uma coisa assim vinculada até a outros membros, né? No ano passado, quando teve aquele protesto que inclusive o PDV estava lá, em que tinham caixões, era mais sobre outros dirigentes do clube. Hoje não, foi um fora Casares, com a imagem do Casares. A gente sabe que a principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, tem sim uma relação próxima com a diretoria, e isso todo mundo sabe, não é um segredo pra ninguém. E não que isso seja ruim ou seja bom, cada instituição, cada clube entende a forma como vai lidar com a torcida organizada, mas essa foi a primeira manifestação clara, e eu acho que isso também já mostra um certo rompimento, né, PDV? Porque quando a torcida organizada ela se opõe à presidência do clube, geralmente a gente sabe que vem aí uma fiscalização maior, a torcida vai pegar um pouco mais no pé, seja por birra ou porque quer de fato o bem do clube. Então, acho que esse é um movimento até interessante de a gente observar, esse afastamento da principal torcida com a presidência do São Paulo, especificamente com o Júlio Casares. Na Copa do Brasil, Supercopa, a gente viu uma relação muito próxima, inclusive na questão de ingressos que o clube fornecia para os torcedores. O Baby ia lá, tirou foto com a taça dentro do campo. Sim. Aliás, o Baby... eu ia te perguntar sobre isso, teve uma manifestação do Baby. A manifestação ele vai ser o do presidente Baby, interino do São Paulo. Assim, dizem que não existe mais bobo no futebol, né? Existe sim. Ou é o Baby, ou ele acha que a torcida do São Paulo é boba. Porque a nota, cara... assim, patética a nota, tá? Mais uma nota pra mim patética. P decepção do KRL. Começa assim, tá? Eu achei que você tava, sei lá. Não, o P, ele escreveu a palavra mesmo, né? Ah, tá. P, decepção, mas aí ele escreveu K... Do caramba. RL, tá? Decepção do caramba. Gente da pior qualidade. Não existe perdão, entre aspas, pra quem roubou o tricolor. 22 milhões de torcedores apaixonados pelo SPFC foram assaltados. Um dia acreditamos. Ninguém vai se esconder que não apoiamos lá atrás. Se tiver... Aí ele abre uma aspas aqui que ele não fecha, não entendi por quê. Se tivesse um positivo para corrupção, seria o primeiro a pedir a renúncia de Júlio Casares. Todos são inocentes até que se prove o contrário, assim é a lei. Prove que presta para alguma coisa, Conselho Deliberativo. Apareceu o batom na cueca. Deixando de seguir em rede social, esse é o futebol moderno. Essa é a torcida organizada moderna, tá? Esse é o protesto. Deixando de seguir, dando um follow no Casares em rede social e exigindo imediatamente a renúncia desse corrupto covarde que enganou a todos nós. Só queria voltar porque ele fala aqui que todos são inocentes até que se prove o contrário, assim é a lei. Mas no post seguinte, ele diz que o Casares então é corrupto e covarde que enganou a todos nós. A nossa linha de frente da organizada pensava que era experiente e conhecia o sistema. Mas o cara e seus comparsas souberam enganar bonito até quem ama o SPFC como nós. Mas, Pedro, fora Casares. Isso aí ele tá falando especificamente dele, né? Porque uma parcela da torcida do São Paulo já vinha desconfiada do Casares há muito tempo. E nem financeiramente, tô falando esportivamente mesmo. Então. Existe bobo no futebol. É o Baby ou ele acha que os outros, né? Pra ele soltar uma nota como essa. O Instagram tem aquela ferramenta que você pode comentar no story da pessoa. E eu abri aqui pra acompanhar enquanto você falava. E assim, a torcida tá meio revoltada com ele, assim, xingando assim, muito. É uma figura que caiu em completo descrédito também há um bom tempo, né? Completo descrédito por conta disso. Desses apoios, dessas notas, sempre, nunca citando o Casares direito, sempre protestando, mas sem citar o Casares, e agora vem com essa. Me desculpa, mas eu não engulo essa, não. O ponto alto é um follow, né? E falar na nota, Olha lá, deixando de seguir, hein? Aí ficou séria a situação. Aí ficou séria, né? Aí o negócio ficou real. Aí, deixando de seguir, hein? Já tem um comentário bem ali, ó. Decepção? Ele está fingindo surpresa? Meu Deus, que audácia. Então. Cara, é uma loucura, mas é isso. É isso, então. Alguns posicionamentos aí ao longo do dia. E a gente, acho que até o final
do dia de hoje, acho que teremos algumas definições aí com relação aos próximos dias do São Paulo. Você, como setorista do São Paulo... Não tô com medo. Não, claro. Ninguém aqui tem medo de nada, tá que bom. fique bem claro. Você falou ali que o torcedor deve estar se sentindo mais aliviado. Sim. Você, como setorista do São Paulo, acha que o que veio à tona hoje adianta aquele processo que a gente vinha discutindo nos últimos impeachment? Adianta. Com certeza adianta. Não de impeachment, porque o impeachment tem o rito que tem que ser, de alguma forma, Sim. seguido. E já tinha motivo antes disso. Eu acho que de renúncia. Até porque já foi, no mesmo dia, algumas revelações apareceram, né? Teve a revelação do primeiro desse 1,5 milhão, depois os saques que saíram da conta do São Paulo. O que mais pode vir pela frente? Escândalo dos camarotes pra fechar o ano de 2025, Isso foi a primeira coisa que já deu né? indícios de impeachment. Eu acho que... Ali ele tirou dele, né? Totalmente da reta, falando Sim. que não tem, ele não tinha nada a ver com o assunto, que Mas o como é que isso clube ia acontece debaixo do investigar. nariz do presidente? É. Bom, o São Paulo só tem a perder com tudo isso, isso é evidente. Começando um ano com uma crise política que vem logo depois de um ano que não foi positivo dentro de campo também, para o São Paulo em 2025. O Crespo, que já chegou no meio desse furacão todo e conseguiu ainda assim passar alguma tranquilidade para o torcedor, vai ter uma missão muito complicada em 2026 para que o São Paulo volte a andar. Isso só me dá mais motivos para lembrar da fala do Luiz Gustavo. Antes depois daquela goleada contra o Vasco, tinha gente fazendo mal pro São Paulo nos bastidores. Eu só fico com essa fala aí do Luiz Gustavo mesmo, que não é mais jogador do São Paulo, né? Não renovou o seu contrato. Né? E só um detalhe, em meio a tudo isso, existe aí um desencontro de informações sobre o São Paulo fazer a pré-temporada em Cotia. São Paulo encerrou hoje essa mini pré-temporada, bem bota mini nisso, em Cotia. E a informação era de que o São Paulo ficaria mais dias por lá, mas que a condição do gramado incomodou jogadores e comissão técnica. De Cotia? E aí, por isso, os próximos dias a preparação para o jogo contra o Mirassol acontece normalmente no CT da Barra Funda, né? E... Normalmente, Cotia é sempre elogiado, né? Estranho. Mas aí talvez tenha uma situação, aí não é questão talvez de qualidade do gramado, mas o profissional talvez tenha ali o CT da Barra Funda tenha mais condição, né, numa situação como essa, um detalhe ou outro, talvez. Os caras estão mais acostumados. Né? Acho que essa explicação é mais plausível, pela distância, não sei, vai saber, mas pelo menos você já teve por lá também, PDV. Uma vez eu fui também pro CT de Cotia e estrutura a estrutura impecável. É maravilhosa, dá vontade de... É um resort lá, né? De passar férias lá, né? E dentro dessa situação, então, os jogadores não gostaram tanto, mas o São Paulo nega isso, tá? O São Paulo coloca como o prazo era exatamente hoje, planejamento, e que tudo está dentro do cronograma até a preparação. O início da preparação, né? Claro que tem muita coisa ainda para 2026, então isso estava dentro do cronograma. Outra situação também é que um dos integrantes do departamento médico do São Paulo, que estava desde o ano passado, o Felipe Marques, né? A gente até chegou a bater um papo com ele, deixou o departamento profissional do São Paulo e deve ir pro Grêmio. Então, assim, num momento como esse, a instabilidade política, o cara pesa, né? Pesa a situação. O cara vai se mandar pro Grêmio, era uma figura importante aí dentro dessa reestruturação que o São Paulo vem tentando. Engraçado, né? Mudanças administrativas normalmente indicam uma mudança no comando no futuro. Acho que isso é praxe em muitos clubes. Aconteceu no Corinthians. O Corinthians perdeu um dirigente e outro diretor do marketing, diretor do jurídico. E o São Paulo está passando por uma coisa parecida. Já perdeu, não por opção, né? Foram mudanças ali no departamento médico. Sim. E agora essa mudança que o PDV trouxe também. Enfim, eu acho muito difícil com tudo isso que o Casares continue no São Paulo, seja por um caminho, pelo impeachment que pode ter esse processo, ou por opção mesmo, por renúncia. Aliás, o delegado por trás dessa investigação da Polícia Civil é o Dr. Tiago Fernandes, o mesmo do caso Vaidbet. Sim. Então, também já é uma questão aí, né, que os caras estão em cima e acaba ficando com ele também outra situação ligada ao futebol.
e algumas semelhanças, né, talvez aí, mesmo que o caso da VaidBet a gente tenha exatamente o nome, o que foi, o São Paulo ainda está meio nebuloso com relação ao que é, né, da onde veio esse dinheiro, se realmente ele é lícito. E aqui, o Carlos diz o seguinte aqui, e que a gente está falando desde o início do resenha, viu, Carlos? Que é importante deixar claro que é apenas a investigação, por enquanto que ninguém está condenado ainda, e aqui eu li a defesa do Casares, li a defesa do próprio São Paulo também, e realmente, né, inclusive conversando, além da nota dos advogados do São Paulo, as conversas dão conta de que o Casares internamente diz que ele consegue garantir que comprova a origem lícita desses depósitos. Então... Isso, se conseguir comprovar que são bonificações que vem do próprio clube, aí fim de papo, né? Parte da defesa do Casares agora e do nosso papel de informar o que está em investigação